Salve nerds, galera! No vídeo de hoje, resumão de animes com One Piece, episódio 1134, né? O episódio continuando a sofrência do Kuma, agora com a Jory Bone aí, a carona, né? E ele conseguiu finalmente encontrar a cura para a Bonnie, né? E tá com o Vegapunk, a que preço, né? Isso aí vai vir, né? Pois é, antes de mais nada, não esqueçam de ajudar o canal. Se tu muitas vezes estiver ouvindo fogo de artifício aí de fundo, é porque tá rolando o jogo aqui que eu tô gravando, tá? Mas enfim, vamos lá, ajudem aí o canal. Se inscrevendo, deixando um like, comentário, hype no vídeo aí. Tem aqui livepix.gg/bambam, ajuda bastante o canal. Tem aqui os membros, um salve para os membros e link da Shopee na descrição, belezinha? Vamos lá, sem maiores enrolações, vamos começar aqui então, né? Com o Kizaru, inclusive, né? Kizaru aí na vestimenta e tal, né? Por quê? Porque ele vai lá justamente falar com o Vegapunk, né? E aí ele acaba tendo uma conversinha lá, né? Onde ele acaba explanando algumas coisas aí pro Vegapunk, né? Como, por exemplo, que ele não conhece muito bem o próprio laboratório, né? E aí nessa imagem aqui tem um brilhozinho ali, ó. Tem um Dendemushi. Tem um Dendemushi ali, né? Escondidinho na sombra. E aí o Vegapunk tava sendo ouvido, que significa que ouviram a conversa dele com o Kuma, né? Que o Kuma se cedendo aí para os experimentos do Vegapunk, né? Por isso que o Kizaru tá aí. Deu merda, né? Enfim, não tinha como ser diferente, né? Bom, e aí acontece, inclusive ele não gosta disso, né? O Vegapunk não gosta disso no Kizaru, porque ele é muito profissional, né? Mas, pô, o cara só tá fazendo o trabalho dele, né? Enfim, inclusive o X-Drake é um dos marinheiros que vieram junto com ele, inclusive. O X-Drake a gente tá todo paramentado lá daquele jeito que a gente conhece. A gente precisa da Sword, provavelmente, né? Enfim. E aí, então, ele traz ali o Dendemushi, né? Que quem tá ali do outro lado do fio é o Saturno. Pois é, cara. E aí o Saturno fala ali, né? Sobre esse negócio aí que não é uma boa ideia, né? Deixar alguém como o Kuma ser a cara da marinha com esse projeto pacifista, né? Ia ficar meio errado esse negócio aí, né? Mas ele até topa sobre algumas condições, beleza? Aí nós temos aí algumas condições pra isso, né? Pra ele topar, né? Enfim, inclusive o Vegapunk fala que não fica muito bom pra... Tipo, esse negócio de pensar em aparência não combina com a ciência, né? Meio doido isso aí. Mas enfim, mesmo assim o Saturno ele até aceita a parada, né? Só que tem alguns termos aí, né? Primeiro, que o Kuma ele vai ter que ser um Shichibukai, né? Ele vai ter que trabalhar aí sendo como parte aí do sistema Shichibukai, porque recentemente um certo pirata iniciante aí, né? Chamado Ace, ele acabou vencendo o Shichibukai recentemente. Já trouxe essa história aqui no canal, no SBS, né? Inclusive meio que rolou pelo SBS essa história, que é meio bizarro. Mas enfim. E aí acontece que tem uma vaga, né, de Shichibukai aí, então eles querem deixar, o Saturno quer deixar o Kuma, né, no sistema aí, de Shichibukai obedecendo diretamente aí ao governo mundial, né. Pois bem, outra coisa também é que ele tem que servir como uma arma humana, então não é só que o Vegapunk vai fazer o experimento de clonagem, que é o que ele queria, ele vai ter que ser a iniciativa dos pacifistas, tá ligado? Ele vai ter que virar, de fato, um pacifista, o que é muito bizarro, né? Porque o cara vai virar máquina, basicamente, aqui, né? Um negócio meio bizarrão. E isso nos leva para uma parte que, inclusive, o Kizaru até acha legal aqui, nessa parte dele trabalhar com o Shichibukai sendo um robozão ali e tal, né? Isso pode ajudar a marinha aí de muitas formas. E aí isso nos leva para a outra conversa aqui, né? Que é o quê? O Kuma ele vai ter que ceder o seu livre-arbítrio, porque ele é muito perigoso, né? Que ele já trabalhou com revolucionários, né? Gente contra o governo mundial. Então, para ter certeza de que ele não vai usar esse poder extra que ele vai ganhar, esse upgrade, né? Contra o governo mundial, então ele vai ter que perder sua consciência, seu livre-arbítrio, né? O que chama a atenção do Vegapunk, porque o Vegapunk fica tipo, pô, peraí, cara, eu vou ter que... Sabe, pra eu tirar a consciência do cara, tá maluco, pô, não posso fazer isso, né? Pra ele é o mesmo que matar alguém, porque tirar a consciência da pessoa, a pessoa ela não tem, tipo, ela não manda nela mesma, tá ligado? É bizarro isso daí, né? Ele só vai virar um ser vazio que obedece ali como uma máquina totalmente ali o governo mundial. E é isso que o Saturno quer mesmo, né? Enfim, essa é a condição, né, caramba? E fora outras coisas também, né? Que ele fala que, pô, o Vegapunk não tá em posição de exigir nada, né? Porque ele é um cientista da marinha, então que se dane, né? E também o Kuma ele topa fazer, tá? Ele topa fazer essa parada aí. Inclusive ele fala aqui, né, que ele achou que ia ser mais difícil as exigências, né? Mas pela Bonnie ele topa fazer até mesmo essa última parte aí, cara. Nossa senhora, que pegou o Vegapunk de surpresa.
E o Kizaru também, não mostra que o Kizaru triste por ele, mas mostra ele abaixando o chapéu em sinal de respeito. Não é a primeira vez que a gente vai ver isso aí não, hein? Aliás, não é a única vez que a gente vai ver ele, assim, do lado do Kuma, vamos dizer assim, de alguma forma aqui, né? Simpático ao Kuma, né? Enfim, aí rola essa coisa, né? E aí, como é que vai funcionar? A Jory Bone, pra fazer lá todo o experimento pra curar ela, né, da doença e tal, vai levar 6 meses. Mais 1 ano de recuperação reclusa. Ela não pode ficar sob a luz do sol depois do tratamento por mais 1 ano. Então dá 1 ano e meio aí. O Kuma vai ficar 2 anos passando pelo processo de ciborgização. Ele vai ficar mais tempo do que vai levar para trazer a Bonnie, né? E aí o que acontece, né? O Saturno ele dá uma ideia de que nesse meio tempo, entre a Bonnie se recuperar e o Kuma tá fazendo o procedimento, né? Ele não pode ver a Jory Bone de jeito nenhum, né? Ele vai ficar sem poder ver ela, porque ele poderia só pegar ela depois que o tratamento completou e ir embora, né? Pois é. E aí, sabendo disso, né, o Saturno faz essa proposta. Depois ali que ela estiver se recuperando, você não pode mais ver ela. Ou então ela vai ser escravizada, né? Ela é uma refém, basicamente aqui, seja bem claro, né? Ela é uma refém do governo. E aí bate o trauma no Kuma, né? Não, pera aí, obedeço, pô, tranquilo, suave, né? Caraca, não pegue pesado, pelo amor de Deus, né? Enfim, mas ele fala um negócio, ele pede aqui, né, o Kuma, pra que pelo menos a Bonnie não saiba do que tá acontecendo, né? Que aí pelo menos não saiba do porquê, né, que vai rolar essas coisas aí. Por isso que o Vegapunk esconde a história toda, né? E que ela fosse levada pra Sorbet quando terminasse o processo de terminar de curar ela e ia ficar em recuperação. Na recuperação ela tinha que voltar pra Sorbet, porque aí, né, ela poderia ficar pelo num lugar ali mais aconchegante pra ela e tal. E o Saturno topa, ele fala, tanto faz o local onde ela vai se recuperar, né? Contanto que você não veja ela, não chegue nem perto dela, né? Enfim. E aí ele acaba encontrando ali ela na saída e tal, né? Tem um lance também que a gente vê aqui o Sentomaru chamando ali, né, pelo Kizaru, mas o Kizaru não quer olhar na cara dele. Provavelmente porque o Kizaru deve estar triste, né, pelo que aconteceu, mas ele tenta esconder, tá ligado? É muito interessante essa parada aqui, é um detalhezinho bem legal. E aí a Bonnie apresentando aí o Sentomaru, que ela fica brincando com ele aí, enquanto o Kuma tava ali passando por esse perrengue, né? Pois é, e o Kuma, cara, ela é complicada, tem um pouco de paciência aí, né? Também teve aqui o Vegapunk, quando ele começa a ter aquelas ideias de, pô, cara, tô muito atarefada, só eu pra fazer aqui as coisas principais, né? Precisava de pelo menos mais uns 5 de mim, né? É aqui que ele começa a ter a ideia de criar outros Vegapunks aí doidos, né? Enfim. Aí nós temos aqui a Bonnie passando aí pelo tratamento, né? O que deixa ela bem cansada, inclusive, né? Mas ela quer ali, ela aproveita que o Sentomaru tá livre, né? Entre aspas, pra poder brincar. O Sentomaru fala, não, cara, não tô livre não, né? E aí ela faz biquinho ali. E aí o Sentomaru, cara, qual é, na moral? Tá, cara, tá, eu tô livre sim, vai que se dane, sabe? E o Kuma também tá passando ali pelos seus experimentos, né? No caso dele é bem dolorido, beleza? A anestesia não funciona não, aparentemente, né? Se é que tem alguma. Enfim, ele sente que ele tá mudando fisicamente a cada novo experimento ali que ele tá passando, né? E aí tem essa cena bizarra que ele encontra ali no corredor a Bonnie montando o Sentomaru, que nem um cavalinho, o Sentomaru boladão. E ele... Ô, Kuma, calma aí, cara. Pô, pega leve pro Sentomaru, na moral. Doideira. Teve essa cena aqui também do símbolo aí, né? Que a Bonnie fez para o Kuma, né? Escrito papai ali embaixo. E ele vai guardar esse negócio aí pra ele. Vai ser legal durante mais frente aí no episódio. Ele também ajuda no laboratório, porque o laboratório tá em expansão, né? Ele ajuda na construção ali do laboratório. O corpo grande dele é útil pra essa parada também, né? E tanto ele quanto a Bonnie estão fazendo amizades com as pessoas que estão ali ajudando a crescer o laboratório, né? Então, eles são de casa, basicamente, aqui, né? O melhor jeito de explicar essa situação, né? E aí tem essa cena bizarra aqui, né? Que nós temos a galera aqui comendo pizza. Pois é, e se você ver bem aqui no cantinho, nós temos um Kizaru ali dando sopa, né? Ou dando pizza, no caso, né? Enfim. E aí acontece que a Bonnie pede ali pro Kuma fazer a dancinha do Nika, né? Inclusive ela fala abertamente sobre o Nika, né? Assim, acho que era pro Kizaru fazer alguma coisa a respeito, né? E bom, ele faz. O que ele faz? Ele chama o Sentomaru também pra dançar. Cinema, simplesmente. Você me pegou. Isso é cinema. E aí, cara, muito louco. O Kizaru fazendo dancinha do Nika, cara. Junto com o Bonnie e Kuma. Bizarro. E o Vegapunk também, tá? E aí acontece que o tratamento tá funcionando. As safiras ali dela estão meio que regredindo ali, né? O Kuma já tá na vestimenta que a gente conhece, né?
E aí ela já pode já voltar pra casa, etc e tal, né? E aí é bem interessante, ela fala aqui com o Vegapunk que ela quer voltar lá, né, pra visitar o Vegapunk e tal, né, depois que ela se recuperar totalmente. Aí o Kuma leva ela de volta no barrilzinho ali, ela não pode pegar a luz do sol, né, nesse próximo ano inteiro. E é interessante que ela não abre essa parada aí pra ela, né, aparentemente aí ela fica ali dentro direto, ela não pode botar a cara pra fora pra nada, em nenhum momento ali, né. Meio complicado isso daí, né. Enfim. E aí voltando pra Sorbet, né, ela acaba aí encontrando o pessoal lá, o pessoal fala aí que vai cuidar da Bonnie e tal, né, pro Kuma, né, o Kuma fala ali, conta uma historinha ali que ele, por causa da periculosidade dele, né, que agora ele é famoso aí no mundo, ele vai ter que ficar de molho por um tempo, né, vai ter que ficar escondido aí, não vai poder ver ela de novo, né, por um tempinho. Mas ele vai escrever cartas pra ela, né, pois é. E aí é bem legal, ele tá bem feliz aqui pela recuperação dela, né, apesar de estar escondendo a história verdadeira, né, e tal. E assim, por dentro ele tá tipo, cara, meu Deus do céu, né? Enfim, depois aparece essa piriguete, essa sirigaita aí, que é a tal da Alpha, que ela vai ser meio que uma médica aqui para a Bonnie, né, dando remédio e tal, cuidando aí do tratamento, vigiando, né, monitorando o tratamento dela, mas ela é, na verdade, da Cypherpol, da CP8, inclusive, né? Então, assim, ela tá fingindo que é médica. E já teve já um primeiro estranhamento dela aqui com a Bonnie, né? E do lado da igreja vai ser instalado ali, vai ter uma instalação deles, né? E eles vão cercar a igreja ali pra ninguém tentar entrar e sequestrar a Bonnie, né? O pessoal tem que mostrar a identidade pra entrar ali e ver ela. Tem essa também, né? Enfim, ela até faz um exemplo ali pro Kuma, né, em silêncio, que ela quebra uma pedrinha assim com os dedos pra mostrar que é fácil quebrar o pescoço de uma criança pra ameaçar o Kuma, né? E aí o Kuma, tá bom, cara, tá bom, tá bom. A gente pega muito pesado, né? Enfim, aí tem essa cena do carinho que eu achei muito legal, ele acariciando ela, né? Onde ele fala aqui que ela é a melhor coisa que já aconteceu na vida dele e tal, né? Agradecendo ela por ter nascido, e ela não entende nada, né, a Bonnie. E a cena do carinho, essa cena demora. Ele era pra ele parar ali, né, de fazer carinho nessa cena, mas ele não para por um tempinho ali, que é pra dar um impacto de que ele realmente não queria largar ela, né? Pois é. E aí lá fora ele chora, ele sente essa porra, putz, grila, velho, é foda. E aí começa então o Kuma, o tirano, trabalhando como Shichibukai pro governo, que é a história que a gente conhece, né? E a gente vê aqui vários outros Shichibukai reagindo, né? E os seus cupinchas. Tem a Sugara aqui mostrando para o do Flamingo, que fala ali que é meio barra pesada. Tem o Crocodile, que ele diz que tanto faz, né? E ele fala aqui com a Nico Rubin sobre a questão de que é a Nico Rubin que apaga a pessoa que vê, a testemunha que vê aquele... Como é que fala? Aquele pozinho que traz chuva, né? Que força a chuva ali, né? É ela que apaga o maluco, mostrando que ela já estava fazendo já era pra virada ali, né? A gente também tem aqui o Mihawk, provavelmente depois ali do ataque do Don Krieg, etc e tal. Tem aqui a Álvida com o Kobe também. Tem aqui o Ace, né? Falando aí sobre a questão de que alguém vai substituir, né? O Hanafuda lá. Interessante que ele fala como se o Jimmy tivesse alguma coisa a ver com essa história aí, mas aparentemente não é isso não, né? Porque o Jimmy deixa bem claro, ó, se você não tivesse sacado o Hanafuda, isso não teria acontecido, né? Enfim, será que foi o Jimmy que derrotou na verdade o Hanafuda? E o Ace só começou a treta, né? Enfim, doideira. E aí eles falam aqui sobre a questão de ele ser considerado um rei, né? Que ele já tem um rei ali nessa parada aí de Shichibukai, né? E aparentemente, no caso, é uma rainha, né? Na verdade, que é a Boa Hancock, né? E aí a Boa Hancock fala, tanto faz que esse cara aí, porque eu nunca vou ver ele, né? Eu nunca vou na reunião lá do Shichibukai, né? E a anciã ali, né? A Neon ali, que é a gloriosa, né? Ela comenta aqui que, pô, pelo menos tem que saber, né, cacete, o que tá rolando, né? Pelo menos leia o jornal. E o Gekomori é subestimando pra cacete esse cara aí. Pô, ele tem a fruta da patinha. Que merda é uma patinha, tá ligado? Mas a outra ali comenta, né? Pô, peraí, cara. Não subestima não, né? O cara é um corsário. Grei você, cacete, né? Enfim, o Perona, né? Lembrando dela. E o Dragon também, que o Dragon ele sentiu. O Dragon e o Revolucionário sentiram, né? Porque, pô, é um cara deles ali, né? E o Dragon levou ele até o Vegapunk. Pois é, consequências. E aí aqui é legal, né? Que o Kuma ele age como Shichibukai e tal, afundando outros navios inimigos aí, com a Jolly Roger dele ali sendo... o negócio dele ali sendo a imagem dele, né? O desenho que a Bonnie fez pra ele. Tá na bandeira dele, bem legal. E aí ele fala ali, ele tá anotando, né? Cartinhas pra ela e tal, né? Mostrando sobre onde ele tá indo, né? E a gente tem aqui esse final com o Luffy, né? Que ele tá aqui... O Kuma tá chegando lá onde o Luffy tá, né? Lá na Vila Fúcsia, lá no reino de Goa, né? E quer saber aí qual é a missão que o governo quer dar pra ele, né? Doideira. Até isso o Kuma vai estar envolvido, olha que doideira.
Mas é isso, termina aqui então, né, o episódio aí 1134 aí de One Piece. Comentem aí os comentários de vocês, se inscrevam, compartilhem. Não esqueçam de ajudar o canal aí, seja através do Live Pix, tem aqui os membros também, um salve para os membros e link da Shopee na descrição. Muito obrigado, valeu nerds, fui!